levou pelo rio arrastando embora o espaço. E só quando acordou que Oxóssi viu que Oxum era d'água. Essa pesquisa toda, ela vem de 3 anos de pesquisa, né? Não é 3 anos que a gente está com essa ideia, e a ideia do espetáculo partiu de uma provocação que o Giovanni fez, que foi da gente, que era um desejo muito antigo dele, a gente conseguir fazer uma ópera infantil contando história de orixás para as crianças. E daí ele me jogou esse desafio para escrever, para desenvolver esse texto. Então o texto foi escrito fazendo essa brincadeira de um texto, de um libreto tradicional de ópera, dividido em quadros, onde cada quadro tenta dar conta de um mito específico de Logum-Edé, e juntos eles constroem uma trajetória da figura do orixá, desde quando Oxóssi e Oxum se conhecem, até quando Logum ganha alcança sua independência. E o texto ele foi pensado mesmo como um libreto de ópera tradicional, onde você tem uma estrutura de solistas, que no nosso caso o Logum-Edé, o Oxóssi e a Oxum, e você sempre tem uma figura de um coro que assume papéis contando, narrando aquela história. A ópera, mesmo sendo extremamente musical, ela é extremamente narrativa. Às vezes ela é explicitamente narrativa, porque é muito detalhado, é muito contado, muito detalhe. Então sempre tem essa figura desse coro que assume as funções, que uma hora são as pessoas no baile de festa, outra hora são não sei o quê. É sempre o mesmo coro passeando e contando as histórias junto com os solistas. Na verdade, o Logum-Edé é o segundo projeto do grupo, né? O primeiro é Coisa de Vó, que a gente abordava de alguma maneira essa questão também dos mitos africanos, não dessa maneira tão aprofundada quanto o Logum, mas já passava meio que por cima. O Logum ele já é um projeto um pouco mais ambicioso, não só na questão do número de pessoas envolvidas, mas como cenário, figurino, acho que teve até um crescimento do grupo. Sim. Nesse sentido. E foi no Logum que a gente definiu que a gente ia trabalhar a questão da cultura tradicional. Seja ela brasileira, seja ela de qualquer país que fosse, mas que a gente estaria voltada a trabalhar com cultura tradicional. E essa questão da cultura tradicional também quanto à questão da oralidade, né? Da importância de você manter esse espaço, de você falar com a criança, contar para a criança olhando no olho dela, porque existe muita artificialidade hoje, não só no teatro, mas na vida mesmo, né? A virtualidade, o artificial, a falta de contato olho no olho, e pra gente é importante também ter o resgate dessa oralidade, dessa história que é contada, que é narrada, mas porque tem alguém contando para alguém, olhando no olho e fazendo aquele alguém embarcar junto naquela história. A gente deu o nome de Yorubópera porque não é só uma peça de teatro, não é uma ópera tradicional, porque a gente não teria como fazer isso, não é um teatro musical, e é tudo isso ao mesmo tempo. Então é uma Yorubópera, né? Assim como existe esse lado que ainda é desconhecido das crianças, das pessoas, das culturas tradicionais, da cultura de matriz africana, dos mitos, que as pessoas... ainda é muito desconhecido porque as pessoas têm medo, porque as pessoas têm uma barreira de educação, de como elas foram educadas a olhar para isso. A gente pegou uma outra cultura, que é a cultura erudita, europeia, que hoje também é muito inacessível. É para poucos, são poucos lugares que tem, são poucas pessoas que frequentam, sempre as mesmas pessoas. Como as pessoas sabem pouco dentro dessa tradição que é a Yorubá, as pessoas
nem se deixa permear por essa cultura. Não sabe, por exemplo, os significados da Oxum, que não está só ligado à beleza e ao ouro. É também a questão da fertilidade, como Oxóssi, como Logum, também um caçador que traz essas duas naturezas. Então é importante também a criança se ver representada. A criança negra se vê representada, o menino negro se vê representado, e todas as crianças. Mudar essa imagem, mudar esse paradigma. Bora, guerreiro! Pode se ajudar! Acho que tem uma coisa também muito importante, e isso foi pensado muito pelo nosso diretor musical, que é o Giovanni, desses cantores, desses atores terem a oportunidade de cantarem e narrarem a sua história. Então eu acho que é um presente, né, você ter a oportunidade de fazer e contar a sua história, mas só que por um outro prisma, de uma outra maneira, e ao mesmo tempo estar lidando com a imaginação e o crescimento das pessoas que assistem. Essa questão do tema, ela, assim, para mim foi o que me interessou, né, a princípio, pela maneira como seria tratado, como seria trazido para a arte. Porque só se fala de cultura africana, iorubá e tal, no candomblé. É sempre voltada para o terreiro, é sempre voltada para o ebó no meio da esquina. Não, a primeira coisa que me atraiu foi o nome. Quando eu vi o nome lá na escola, na parede lá, eu falei, isso eu não vou. Não vou porque acho que cai a questão da religião, no primeiro momento, né? Aí eu falei, eu não vou. E assim, é interessante, uma coisa que você às vezes não entende, se você não gostar, você não traz as crianças. Vai 2, 3, 4, questão do amigo, de um amigo que vai, o vizinho, o colega do lado da sala. Você não vai levar mais que as crianças, que você não vai, aí as crianças não vêm. Aí uma amiga, a Isabel, foi até a nossa sala, aí ela caiu, derrubou mesmo. Falou, gente, é assim, assim, assim. Eu falei, você tem certeza? Eu tenho, né? Eu falei, olha, porque a religião dela é uma e a minha é outra, tal. A gente cresce, gente, com uma bagagem. Quando fala em Oxum e Oxóssi, não me interessa, entendeu? Aí eu falei, eu não sei se eu devo. Mas como falou, não, você vai ver que é uma outra impressão, vai cair. E acabou de cair. Eu adorei, eu acho que é uma coisa assim, válida, né? E vocês usaram o nome correto. Gostei muito. Tá bom? O que para muitas pessoas acaba se revelando é que, acima de tudo, a cultura iorubá e a mitologia dos orixás, antes de qualquer religiosidade, é uma cultura. Que tem religiões que se baseiam nela e, enfim, assim como tem a religião cristã, que se baseia em algumas histórias para fundar a sua crença, as religiões africanas fundam a sua crença nesses mitos. Quando os meninos trouxeram a proposta de falar dos orixás com essa linguagem teatral e artística e da maneira que foi trazida, juntando a música erudita com a percussão, né, do negro africano, pra gente foi uma coisa assim, foi encantador, porque é uma mistura que deu certo. E aí, à medida que as pessoas foram vendo cada vez mais o espetáculo e a maneira que ele é tratado com uma delicadeza que é muito especial, porque as canções são lindas. Quando as canções chegaram pra gente, a gente ia, né, aprendendo essas músicas e vendo o envolvimento de cada um com o espetáculo, a gente foi se surpreendendo com a maneira carinhosa, delicada e que precisa ser realmente muito cuidadosa para trazer para a sociedade um tema que é complexo. A peça eu achei ótima, né? Resgata um pouquinho aí essa história da África, que o pessoal tem um tabu, né? Principalmente as crianças. E eu achei assim que as crianças se interessaram muito, elas se concentraram realmente, participaram da peça. No começo eu achei que não iria ser interessante, por causa da música e pela idade, né, a faixa etária dos alunos da escola, que são de 9 e 10 anos. Mas com o desenvolver, eles foram participando, eles foram assim, se interessando pela história, né, e acabaram gostando. E eu gostei muito do espetáculo, ótimo.
Eu achei muito interessante a maneira como aborda, né, a leitura feita da lenda de maneira tão, assim, lúdica para as crianças, né, uma linguagem muito simples de entender. Um contexto que, se nós, professores, fôssemos abordar na sala, talvez não alcançássemos a mensagem, né? Olha, a peça é muito interessante, aborda um tema assim bem diversificado, a natureza, o meio ambiente, a água, o sol, enfim, tudo que nós estamos perdendo atualmente por esse mundo que nós vivemos. E o respeito às diferenças, né? Quando eles falam da água e da mata, nós somos tão diferentes e precisamos das mesmíssimas coisas, e quando você acredita que pode ser, a coisa acontece. E a mola de tudo, de toda a história foi o amor, né? E a busca no final do Logum-Edé pelo seu próprio eu. Ele era a mãe, ele era o pai, mas ele é um indivíduo único. Então ele precisava disso. Eu já havia assistido uma vez, fui eu que falei, na verdade, para estar, né, trazendo a escola aqui, acreditando que as crianças precisam disso, dessa diversidade cultural, que a gente não pode só no livrinho lá e pular as etapas todas. Os orixás, eles estão aí, a natureza está aí, né, mostra a cultura de todo um povo, e eu achei assim bastante interessante. Tomara que tenha outras tantas dessas. Não é só para as crianças, mas para todas as idades, né? Para todas as idades, uma história bem bacana de vida. Além de tudo, é prazeroso, assim, né? As crianças se divertem desde a hora que saem da escola até o momento que eles estão aqui curtindo, né? E a peça em si, assim, foi muito boa, né? Maravilhosa. Estão de parabéns. Como a gente olha muito para a plateia durante a peça e tudo, a gente olha para a plateia e tinham professores realmente fechados, com a cara muito, alguns com a cara emburrada, outros mais sérios, assim, mas com os fisicamente fechados àquilo que estava para começar. E ficaram nessa posição durante muito tempo, e com o passar da peça você vê as pessoas se desarmando, tipo, e aquilo que antes estava aqui, super arisco, depois já estava assim meio curioso, já estava meio curvado, sorrindo, né? E isso era muito perceptível. E as crianças se identificam com essa brincadeira, com esse menino brincalhão, moleque inteligente, esperto e cantador. Então as crianças têm reagido da maneira mais linda. Todo mundo sabe da influência africana que existe no país, todo mundo sabe da miscigenação que existe no país, mas o preconceito está todo embutido em todos os lugares, em todas as falas, porque ninguém é preconceito, mas no fundo sempre existe. E aí a maneira de trazer isso para a sociedade, com esse lirismo, dessa forma artística tão bem cuidada, que é a direção do Dagoberto, para a gente foi uma felicidade. Assim, eu acho que é o que está sendo mais valioso para o espetáculo e para o tema é ele ser trazido para as pessoas, principalmente para as crianças, porque é o espaço da idade do ser humano que está começando a formação de caráter, que está começando a formação de opinião. E assim, os nossos adultos já são preconceituosos, e se a gente começa a tratar de eliminar essa questão de preconceito, de diferença e de separação, e de não entender que o orixá não está no mundo para fazer a macumba, simplesmente, que ele está para a gente entender nossas origens e o conhecimento do que nós somos. Bom, eu acho que um dos atrativos maiores, assim, para mim, quando eu aceitei o projeto, foi a temática, né? Porque você pensar que você está falando da tradição de todo um país, né? Porque é uma das matrizes brasileiras, se você pensar a cultura afro
e é pouco difundida, pouco conhecida. Sempre quando se fala da cultura se fala primeiro da religião, que também tem a religião, mas que são mitos brasileiros que fazem parte da nossa tradição. Muitos ensinamentos que a gente tem passam por essa mitologia, e resgatar isso no espetáculo para crianças, para que elas conheçam desde cedo algo que faz parte delas, que as constitui, eu acho importantíssimo. Eu acho que só há o preconceito justamente porque não se pensa dessa forma, né? Se pensa na questão religiosa, se pensa em outras questões e esquece que faz parte da história, da matriz, da nossa constituição, da nossa personalidade, da personalidade do brasileiro. Independente de raça, de cor, de qualquer coisa, faz parte do país. Assim, o país tem essa identidade, tem essa personalidade, porque nós temos negros e temos portugueses, e temos várias raças e várias culturas.